Bem, agora nós vamos chamar mais um especialista aqui para o nosso fórum. Fundador da revista Portal Parking, diretor de inovações e negócios da Estacionamentoria, criador dos eventos Parking Lab e de artigos voltados ao segmento parking, mobilidade e sustentabilidade. Executivo, foi pioneiro na implantação de mais de 70% das inovações em parking nas últimas 3 décadas. Nós estamos falando do senhor Fernando Simões Brás. Porque quando falamos em mobilidade, precisamos considerar todos os aspectos. E um deles é o de onde e como os carros podem parar. E nesse tema, Fernando é um dos maiores especialistas do país. Então vamos ouvir a apresentação sobre parking de Fernando Simões Brás. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Você está no ar. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bem. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu sei que você tem uma apresentação, ela já está aqui conosco na ponta da agulha, então quando você estiver preparado, nos informe, nós colocamos ela na tela e quando for mudar os slides também, por favor, dá um alerta para o nosso técnico. Enquanto nós vamos falar hoje sobre integração em novos modais, quanto isso melhora a mobilidade e sustentabilidade. Por que alguém de estacionamento está falando de transporte e de mobilidade? Eu sou consultor na área de estacionamento, edito a revista Portal Parking, e o estacionamento hoje já também está mudando. Ele não é apenas mais um local de você guardar veículo. Ele precisa se atualizar e se adequar aos novos tempos. Ele precisa ter um espaço que ele atenda aos novos modais, que ele atenda principalmente bicicletas, veículos elétricos, ser um hub para atender a parte de logística. Então, por isso, a importância de integração entre todos esses integrantes da mobilidade urbana. Então, por isso a importância de estarmos falando sobre integração e até eletromobilidade e também planejamento urbano e planejamento de transporte, tá ok? Por isso nós vamos falar disso hoje. Poderia mudar o slide? Por que vamos falar desse assunto? Eu tenho observado da dificuldade que nós temos com o transporte público. Via de regra, você tem poucos municípios com bons exemplos, nós temos muitos problemas no transporte público. Logicamente, esses problemas são em função de alguns pontos, como aumento de óleo, queda do usuário, né? E quanto à queda do usuário, eu vou até destacar em algum slide mais à frente o que algumas cidades têm feito para resolver, tá? E com relação à política pública, cabe conversar mais e até citar exemplo para que, enquanto como especialistas no assunto, a gente provoque mais esse debate para que o poder público comece a enxergar mais a necessidade de mudar os planos de mobilidade urbana. E financiamento de tarifa também, porque a tarifa pública, que é aquela cobrada do passageiro, é uma. A tarifa técnica, que é que viabiliza a operação, é outra. O que a gente tem visto é que a grande maioria dos municípios e das cidades, quem paga todo o transporte é só o usuário. Então, vamos conversar um pouco disso mais à frente. Pode pular. Como o evento é do Rio, peguei um exemplo
clássico para falar de um modal do Rio para explicar sobre política pública adequada. Então, eu peguei o exemplo do metrô. O metrô do Rio foi inaugurado em 93 e em Xangai não existia metrô. Em 2013, antes do investimento, porque de Copa e tudo, nós tivemos uma expansão nessa linha do metrô do Rio. E eu peguei o mesmo retrato do metrô de Xangai de 2013. Fica claro quem evoluiu em mobilidade urbana, quem melhorou a sustentabilidade, porque à medida que você tenha mais linha de metrô, você tem uma quantidade menor de ônibus, você tem uma quantidade menor de congestionamento, de consumo de combustível. Então, esse é um exemplo clássico, e eu peguei 2013. Se você for pegar hoje, nós já temos seguramente mais 4 linhas no metrô de Xangai, o que aumenta muito mais essa diferença entre a nossa realidade e a realidade de quem se preocupa com mobilidade urbana pensando no pedestre. Tá ok? Então, esse é um exemplo. Por quê? Mas é fruto de uma cultura de que há décadas e muito tempo a gente está focando sempre em rodovia e transporte rodoviário. Então, isso é que a gente está tentando mudar um pouco, para pensar mais em outros modais, pensar mais em veículo elétrico, pensar mais em soluções para o pedestre. Tá ok? Em 2012, foi feita uma lei para criar um plano de mobilidade e exigir que as cidades tenham um plano de mobilidade para receber recursos e tudo mais. Eu tirei um retrato agora recente, 19/8, de como está a situação dos municípios para atender essa lei. Tá? E o que nós chegamos à conclusão? 70% dos municípios elaboraram o plano. E desses, 60% ainda não criaram lei ou decreto para viabilizar esse plano. E o que é pior é que na região, eu sou de Resende, aqui na região, as cidades que criaram o plano não envolveram as entidades representativas, seja dos usuários de ônibus, seja de transporte. Então, fica um plano que basicamente atende à lei, mas não melhora ou não muda esse paradigma da mobilidade, ser sempre olhando transporte rodoviário e sempre olhando rodovia. Então, fica difícil uma mudança com essa cultura. Então, por isso, muitos dos meus artigos, eu que antes, nos primeiros 100 e poucos artigos, só falava de estacionamento, vi a necessidade de começar a falar também em mobilidade urbana, de começar a tentar conscientizar que todos nós devemos falar de mobilidade, todos nós devemos buscar conhecer e discutir mais mobilidade. Por isso eu fiquei feliz com o convite de vocês, porque é importante eventos como esse que buscam discutir soluções para a melhoria da mobilidade urbana. Porque se você não faz um plano de mobilidade que atenda ao usuário, ele acaba perdendo mais do que todo mundo. Ele é que sofre lá na ponta as consequências desse serviço que não é bem feito em sua maioria. Tá? Eu não estou
tem raras exceções, mas em sua maioria, nas cidades que eu visito, geralmente você vê uma situação parecida com essa. Ou seja, apesar de na lei constar que são direitos do usuário, tudo que está descrito aí, agilidade, modernidade, cortesia e tudo mais, na verdade, a gente vê o sufoco de quem depende de transporte público. Tá? Então, por isso, essa visão, esse discurso um pouco negativo, mas é para chamar atenção de forma como crítica construtiva do que a gente tem que fazer para melhorar essa mobilidade urbana. Porque existem soluções hoje de menor custo e tudo mais que poderiam estar beneficiando o usuário, que poderiam estar reduzindo o congestionamento de rua, e a gente está perdendo a oportunidade de atualizar esse nosso segmento e de melhorar principalmente para o usuário. Tá ok? Podemos mudar para a próxima? Falando ainda do raio-x do transporte, só 38 cidades possuem subsídios. O que eu chamo de subsídio? Algumas cidades criam tarifa sobre Uber, e essa tarifa é usada para financiar o transporte público, para melhorar o transporte público. Outras criam fundo municipal, publicidade no ônibus, impostos e multas de trânsito, principalmente multas sobre uso indevido do transporte. Existem propostas de criar taxas, assim como existem taxas na conta de luz e IPTU, criar uma taxa para a mobilidade urbana. Existem cidades no mundo onde a receita de exploração de vaga, estacionamento, pedágio, parte dela é revertida diretamente para melhorar a mobilidade. Então, quando a gente comenta, eu chamei de raio-x aí do transporte, fala que poucas cidades possuem subsídios, na verdade, a gente quer levantar a discussão e provocar que criem essas soluções. Porque o que acontece? Na prática, você reduz o número de usuário. Quando reduz o número de usuário, existe uma pressão, porque quem financia é o usuário final, para aumentar a passagem. Com o aumento dessa passagem, você reduz a qualidade, seja não fazendo a manutenção adequada no ônibus, seja reduzindo o número de linha. Então, hoje, eu diria que nós estamos nesse ciclo vicioso, onde você cada vez reduz o usuário, cada vez mais eu procuro aumentar a passagem, cada vez mais eu reduzo a qualidade. É hora de se parar para pensar o que eu tenho que fazer para mudar isso. O que eu tenho que fazer para que alguém financie um serviço de qualidade, para que eu não tenha que aumentar a passagem sempre e reduzir qualidade. Nós temos algumas cidades no Brasil que estão entre essas 38 que criaram subsídio, que tiveram sucesso com a redução da passagem. Ao invés de reduzir, o número de usuários aumentou, com isso reduziu o número de pessoas viajando de carro, com isso reduziu o número de emissões, melhorou o tempo nos engarrafamentos, ou seja, uma decisão de subsidiar o transporte público resolveu
outros problemas de sustentabilidade, outros problemas e principalmente a satisfação do usuário. Principalmente a satisfação do usuário. Então, é importante que a gente busque alternativas que não sejam as convencionais, as que nós sempre fizemos. Nos últimos 30 anos, gente, o volume de transporte de pessoas caiu 40%. Isso afetou a produtividade do sistema. Hoje, quando eu tenho um ônibus atendendo mal, é porque ele não está tendo receita para cobrir os custos. Então, não adianta eu aumentar a passagem e entrar nesse ciclo vicioso. Hoje, eu tenho que criar uma solução que tire como solução só aumentar a passagem, porque aí eu vou sempre estar nesse ciclo. E vou sempre, ao invés de melhorar, vou piorar. Se nós temos alguns exemplos de sucesso, que o poder público das outras cidades pesquisem, usem um benchmark, replicando o que foi feito nessa cidade. Quer dizer, por isso a gente insiste em estar comentando sobre esse tema. Ok? Só como exemplo, para que não digam que é alguma coisa impossível ou que nem todas as cidades têm verba para fazer ou tudo mais. Quer dizer, a maioria dessas 38 que fizeram foram com fundo municipal, tá? Eles pegaram a verba que a prefeitura tinha e transformaram. Mas você tem, lá no exterior, muitas soluções que foram criadas e que é hora de se buscar alguma saída. Se o teu município não tem verba, poxa, por que eu não cobro uma taxa sobre a zona azul da cidade? Aí o usuário daquela vaga zona azul vai ficar sabendo que ele está ajudando o transporte público da cidade dele. Ele tá causando congestionamento com o carro dele, ele está usando vaga, ele está criando circulação com o veículo próprio dele, mas ele sabe que ele também está com o imposto que ele paga, com a taxa que ele paga naquele estacionamento, ele está ajudando aquele que depende do transporte público a se mobilizar. E ele sabe que se o transporte público é eficiente, ele vai reduzir o engarrafamento. Então, todo mundo ganha. É uma relação ganha-ganha, porque eu vou estar melhorando o transporte da minha cidade e, consequentemente, muita gente que antes estava indo de carro, como já aconteceu nas cidades que implantaram com sucesso, eles estarão usando o transporte público e reduzindo a quantidade de veículos. Tá? Então, isso aconteceu. Vamos agora mostrar que é possível, no slide seguinte. Aí eu tentei levantar o que o mundo faz, até para mostrar que é possível se fazer. Nós temos alguns exemplos aí dos Estados Unidos e Europa, eu listei principalmente, até pelos valores e tudo que é feito, mas nós temos cidades da América do Sul com economia, PIB, todos os índices piores do que o Brasil, com bons exemplos também, onde o poder público, o governo federal deles, adotou medidas que melhoraram. Então, é questão de querer fazer. Nos Estados Unidos, essa verba já até aumentou, porque eles querem reduzir emissões e eles querem aumentar a utilização de veículo elétrico. Na Europa, também aconteceu isso. Então, hoje, a grande maioria oferece bônus para você trocar o teu carro para veículo elétrico híbrido. Tem uns que oferecem dinheiro para você comprar bicicleta e muitas outras vantagens. Eu estive na Intertraffic agora em março, em Amsterdã, e visitei algumas cidades para ver em loco
o que está sendo feito em termos de mobilidade, principalmente veículo elétrico, eu sou fã, e é impressionante a quantidade de minis veículo elétrico. É impressionante a quantidade de veículos de carga, mini veículos de carga, reduzindo a circulação de caminhões nos centros. Então, a mobilidade urbana tem um envolvimento desde o poder público, que consegue viabilizar ciclovias, consegue viabilizar investimentos, isenções, subsídios, para que o usuário compre e embarque nesse novo modal, como as empresas de logística, de transporte, que, para se adequar, montam mini terminais de logística para, dali, saírem triciclos, mini veículos, tudo elétrico, para que não circule nos grandes centros, principalmente, caminhões. Tem casos, como, por exemplo, Madrid, onde a maioria dos veículos de uso da prefeitura, seja de guarda municipal, seja de quem cuida de jardins, das praças e tudo elétrico. A guarda municipal é toda com veículo elétrico. E, por exemplo, ele estava multando um carro, eu não entendi o porquê, que eu estava conversando com o guarda e coletando informações para a matéria que eu fiz na revista e tudo mais, e eu não entendi por que ele multou o carro. O carro parou, estava direitinho, estava no sinal, não fez nada, não avançou. Ele falou, não, é que esse carro não era para estar circulando aqui. Esse carro, pela emissão dele, pelo ano dele, pelo tipo do motor dele, ele não pode mais circular aqui no centro. E eu já avisei ele que daqui a 2 anos, na rua onde ele mora, já não vai poder mais. Então, o governo exige que, através de incentivos, que você mude para usar um carro menos poluente, por exemplo. Tá? Então, nós temos desde isenções fiscais, liberação de estacionamento. Então, você não paga estacionamento se teu carro for elétrico. Você tem linha de ônibus e em quase todas as linhas de ônibus do lado você tem scooter elétrica, que você paga, por exemplo, na Espanha, 25 euros e anda o ano inteiro com scooter elétrica, bancado pelo Estado. Você tem benefícios para táxi, você tem expansão da rede de recarga. Então, tudo isso é pensado pelo poder público central, vamos dizer assim, seja governo federal, com o nome cada um desses países dele, num objetivo único. Então, isso é muito importante. Tá? Tem que haver uma vontade política. Vamos passar para o próximo? Por que eu falei tudo isso? Por que nós temos que incentivar a eletromobilidade, por exemplo, no Brasil? Eu moro aqui em Resende, aqui é um polo industrial de veículos, tem muitas fábricas aqui, além da AMAN, tem a AMAN, Academia Militar, mas tem muitas fábricas. E eu me pergunto por quanto tempo nós teremos esse parque tão intenso e empregando a maioria da população. Porque muitos países já têm data para fim do veículo a combustão. E nós temos a indústria pujante, grande, que levou décadas para se consolidar. E, nos últimos anos, nós estamos recebendo notícias de fechamento de algumas fábricas. No mínimo, umas 5 fábricas foram fechadas. E nós temos agora, recentemente, notícia, foi semana passada, de demissões. Mais 3.000 e pouco na Mercedes, e assim vai. Então,
existe a necessidade de conversão dessa indústria, já que no mundo está fazendo isso. Além de ter data para fim de veículo elétrico, nós temos algumas grandes marcas que já acabaram com a equipe de desenvolvimento de veículo a diesel ou a gasolina, porque eles não vão mais desenvolver ou evoluir essa tecnologia. Então, eles simplesmente acabaram com a equipe de desenvolvimento e estão focando em veículos elétricos. Tá? Então, é importante esse alerta, porque nós temos que mudar a cabeça de quem planeja esse plano de mobilidade em cada cidade. Nós temos que levar a necessidade de uma mudança sob pena não só de não atingirmos os níveis de redução de CO2, não só pensando em sustentabilidade. Eu estou falando aqui de emprego, porque cada fábrica que fecha dessa tem um desemprego não só nela, mas em toda a cadeia. Tá? Então, é importante levantarmos esse assunto. Nós temos a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, está atuando, buscando sensibilizar, mas quanto mais nos unirmos, quanto mais pessoas buscarem essa discussão, é importante, porque nós vamos ser apenas exportador de commodity, porque o Brasil tem tudo para ser um grande fabricante de veículo elétrico. Muitos dos componentes de bateria ou de tudo são do Brasil. Então, nós vamos exportar os minerais que são demandados por essa indústria e receber o veículo pronto. Nós vamos continuar fazendo isso, ou nós vamos investir e buscar ser protagonista. Tá? Então, por que temos que incentivar? Porque temos que criar política e articular para o governo federal. Porque, como eu já falei, nós temos muito a ganhar se houver política pública, seja a nível federal, estadual ou municipal, que incentive a conversão da indústria atual para uma indústria limpa, mais limpa ainda. Ou temos muito a perder se nós ficarmos parados vendo o que acontece no mundo. Tá? A não aderência ao que o mundo está fazendo só vai aumentar o desemprego, infelizmente. Tá? E o maior problema hoje é essa falta de política e articulação pelo governo central. Existem ações pontuais, isso eu tenho que registrar, de alguns estados, de reduzir impostos e alguma coisa, mas ainda são tímidas. Tá? Nós temos alguns países, até da América do Sul, que já estão fabricando veículo elétrico numa posição melhor que a nossa, em termos de absorção de tecnologia, o que era impensável até então, já que nós dominávamos há décadas a veículos a combustão. Então, por isso eu estou falando. Por que eu também comento isso? Não adianta nenhum estado, nem município também estar fazendo sozinho uma política, quando ele depende muita coisa de soluções maiores, ou do governo federal. Vou dar um exemplo. A China tem 300 modelos de veículo elétrico à venda. Na Europa, 150. Dos veículos elétricos que eu vi na Europa, principalmente os minis veículos elétricos, que hoje é uma febre, eu diria que mais de 95% sequer seriam emplacados no Brasil. Eu queria fazer uma colocação aqui. Claro. A gente vê países como a Dinamarca, por exemplo, que tem 100% da frota de ônibus, do transporte público, completamente elétrica, né? A frota toda.
é elétrica. Você não ouve um barulho quando você caminha pela cidade. E isso é apenas um dos exemplos. Mas eu queria só fazer um exercício de reflexão aqui, para entender até a sua opinião em relação aos outros tipos de combustíveis que são biológicos, né? Que são combustíveis que são os biocombustíveis à base de planta, esse tipo de coisa. Já existem usinas de biodiesel no Brasil, por exemplo, existem centros de pesquisa que estão avançando os estudos em relação à utilização de meios da natureza para criação de alguns tipos de combustíveis. Eu queria ouvir sua opinião, até porque a gente vive um momento de muita reflexão e progresso no que se refere ao meio ambiente. Então, acho que eu só queria fazer essa provocação para entender, se na sua opinião, como o nosso país é muito grande, a nossa frota, consequentemente, também é muito grande, se não seria também adequado caminhar nesse sentido, do biodiesel, de combustíveis à base desse tipo de planta, enfim. Eu agradeço a pergunta e a intervenção. Pode fazer quantas forem, é muito importante. Vou só te pontuar. Além de veículos elétricos, que é um ponto muito importante, que eu vou voltar a falar de ônibus elétrico, tá? Eu vi muito veículo com combustíveis não agridem, como diesel. Então, eu vi desde Lisboa, Madrid, muito veículo a gás, muito veículo a diesel que não seja de petróleo, outros combustíveis, tá? E o que eu acho? Falta, por isso eu estou sendo crítico, me desculpe, falta ao nosso poder público essa sensibilidade, essa visão que você tem de que temos que ser mais sustentável. Vou voltar um exemplo, aproveitando a tua pergunta, desculpe, vou voltar um exemplo que eu dei lá do metrô, onde nós tínhamos o metrô aqui, Xangai não tinha, e hoje, se eu mostrasse a de 2022 para vocês, seria um negócio gritante, que mostre o quanto nós estamos atrás, tá? Aí, nessa época 2000, só um exemplo, em cima da tua pergunta, nessa época da 2013 e tal, além do metrô, foi criado os BRTs e tudo mais. Falando em BRTs, nós estamos vendo o que aconteceu com BRTs e horrível, acabaram com os ônibus e tudo mais. Como solução agora, porque como não existe um plano de governo, um plano a longo prazo, cada gestão enxerga só aquele período, agora como solução, parece que no segundo semestre vamos comprar não sei quantos ônibus, não é isso que falaram? 200 ônibus, isso e aquilo. A pergunta, esses ônibus serão o quê? A diesel? Seria a biodiesel? A gás? Nós temos gás aqui pra caramba, aqui no Rio. Alguém pensou na hora de substituir na sustentabilidade? Sinceramente, não sei. Vou esperar chegar o ônibus para ver. Quando tem cidades no Brasil e na América do Sul que já estão usando biocombustível, já estão usando o veículo elétrico, como a Mercedes-Benz já está apta a fabricar veículo elétrico e vai entregar mais de 100 agora no segundo semestre. Então, não é falta de recurso, é falta de vontade, é falta de visão em sustentabilidade. E, além de transporte, a gente tem muitos outros exemplos que vocês já viram, né, nesse nosso evento. É importante termos eventos como esse para buscar essa discussão, para levar quem decide alguma mudança. Tá? E quando eu falo de conversão da indústria e tudo mais, é porque nós temos que mudar alguma coisa.
Ou eu tenho que aproveitar a minha tendência, se o Brasil não precisa ter veículo elétrico, seja pela extensão, seja por ter energia limpa, a maioria das nossas energias são limpas, o que seja, eu tenho que dar uma solução que não use o diesel. Nós sabemos quanto aumentou o diesel nos últimos tempos, e que a tendência é aumentar. Agora teve redução, não sei até quando. Não sei que decisão foi essa de redução. Nós dependemos do preço do exterior. Então, se eu tenho condições de gerar um biodiesel, vamos incentivar. Vamos criar um imposto diferente para esse veículo que polui menos, para esse ônibus que polui menos, para que as prefeituras, as empresas optem por comprar esse. Então, essa política pública que tem que haver. Eu tenho que criar uma forma de ver o que o mundo está usando. Scooter elétrica, triciclo elétrico, mini veículo elétrico. Então, eu tenho que adequar a minha legislação para esse veículo ser habilitado. Vou te dar um exemplo. Aqui na minha cidade está uma febre de ter um monte dessas scooter elétricas. Eu parei um guarda municipal e perguntei, olha só, passou um usuário aqui, sem capacete, sem isso, sem aquilo, e o scooter sem placa. Ele falou que ele ainda não sabe o que fazer, porque foi lançado, o pessoal está comprando, e ele não sabe daquelas quem teria que ter placa, qual motorista teria que usar capacete. Então, é o contrário, ao invés de quando for vender, já ter uma regra, até para que haja receita. Porque eu deixo acontecer e depois vou correr atrás. Eu fiquei chateado a coisa de um ano e pouco atrás e tal, em São Paulo. De repente, a polícia foi lá e saiu recolhendo aqueles patinetes, scooter, não sei se vocês viram essa notícia. Eu falei, caramba, o mundo tá buscando mobilidade, o mundo está buscando sustentabilidade. Eu tenho que incentivar isso. Eu não tenho que desincentivar, eu não tenho que tratar como bandido o cara que está usando elétrico. Ele tem que se adequar, ele tem que emplacar e isso gerar receita, ele tem que usar o capacete, senão ele toma multa. Agora, como é que eu vou pensar em importar um mini veículo elétrico se eu não sei nem como eu vou ser tratado? Se o cara, de repente, pode prender o meu carro porque eu não tenho placa. Ou eu vou no Detran e eu não consigo emplacar. Então, isso é que está faltando. Quando você vê minis veículo elétrico em Amsterdã, rodando, e bicicletas à vontade, é que isso é fruto de uma política de 40 anos ou mais voltada para o pedestre, pensando em melhoria da mobilidade, e que gerou muito fruto na saúde. Se você olhar os índices de saúde, quando ele começou a tratar a mobilidade urbana como prioridade pedestre, começou a construir metrô, e onde tinha rua, que era o metrô, não voltou a ser rua. Voltou, no máximo, a passar um VLT ou um bonde e a rua de ciclista. O ciclista tem sinais específicos, tem prioridade sobre tudo. Então, e eles estão sempre evoluindo. Agora, o ano passado, resolveram nas cruzamentos de linhas de trem gastar uma grana para fazer um viaduto por baixo para passar bicicleta. Então, a preocupação é a utilização de bicicleta. 70% das crianças vão para a aula de acidente e não vai ter nada. Mas isso porque é uma política de longo prazo. Já que a maioria das cidades não fizeram um plano de mobilidade, ou muitas que fizeram não consultaram os especialistas, alguém que pense sustentabilidade, principalmente, eu deixaria para reflexão o seguinte: procure ver com a sua cidade se tem um plano de mobilidade, e procure ver
se ele tem esses pontos, cidade de 15 minutos, tá? Esse modelo propõe que dentro de raio de 15 minutos, seja de caminhada ou de bicicleta, o cidadão vai resolver a maioria dos problemas dele, tá? Cidade inteligente, a cidade que cria ações e cria um ambiente mais sustentável e energeticamente eficiente. Ciclovias. Então, cidades como Milão, Paris, Barcelona, Moscou, Budapeste, Lisboa já estão mudando todo o planejamento para priorizar até a bicicleta. Veículos elétricos. Considerando que já temos data para fim do veículo elétrico, e no Brasil, nós vamos continuar perdendo esse bonde da inovação. Então, a mensagem final é que procurem discutir, principalmente com o poder público municipal e do governo, o que eles consideraram no plano de mobilidade deles. Já que eles fizeram um plano, vão pegar a verba para alguma coisa e que essa verba seja bem gasta, que procure melhorar, principalmente para o usuário. Desculpe aí o desabafo, tá? Você, o Gilberto, tá? Mas a intenção é provocar realmente uma discussão, que a gente comece a falar em mobilidade, que comece a falar em sustentabilidade, tá? Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar falando num evento como esse, e o que eu tentei foi sensibilizar o poder público sobre a urgência da gente estar inserindo o Brasil nessa cadeia produtiva global. E também para mudar o foco do planejamento urbano, não é nem de transporte, é planejamento urbano. Em algumas cidades, você primeiro constrói uma estação de metrô para depois levar a cidade até para aquela região, não ao contrário. Então, a mensagem é priorizar os modais novos e os pedestres, e não os grandes veículos e as rodovias. Desculpe se justamente é para provocar discussão mesmo que eu estou aqui. Um abraço. Não tem de que se desculpar, foi um prazer ouvir o senhor falar, e assim, uma apresentação impecável. A gente fica vibrando junto, porque no fim das contas, a gente quer que o serviço evolua, a gente quer ser melhor transportado, ter mais opções de mobilidade, mais modais à disposição, com preço justo, com qualidade. E o senhor, enfim, falou tudo, eu não tenho nem o que acrescentar. Eu só posso te agradecer, Fernando. Agradeço. E pode estar certo que você será sempre convidado para os nossos eventos. Você ia falar... Muito obrigado a vocês, tá? Foi um prazer. Um abraço. Nós te agradecemos. Um grande abraço. Felicidades.